Emoção e homenagens às vítimas de Brumadinho na festa de Pentecostes. Caminhada pela Paz com Francisco reúne fiéis e ambientalistas na região metropolitana. E os destaques da mostra de cinema em Ouro Preto. Isso e mais no Horizonte Notícia. O dia de Pentecostes, neste domingo, marcou o encerramento de uma semana com programação extensa e muito emocionante em Brumadinho, na Grande BH. As vítimas do rompimento da barragem da Vale foram lembradas e homenageadas em diversos momentos das celebrações. Momentos de emoção, oração e louvor. A programação do sábado começou com a reza do terço. A comunidade se reuniu na entrada de Brumadinho para pedir proteção e homenagear as famílias vítimas do rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro. Com muita música, o grupo de Contagem trouxe momentos de alegria e reflexão. Queríamos trazer um pouco, de paz, amor, conforto aos corações através da música, através do louvor, através da palavra do Senhor. Porque nós acreditamos que através do Espírito Santo, tudo pode ser transformado, tudo pode ser curado, tudo pode ser vivificado em nossas vidas. E assim, seguir em frente com uma vida nova em Cristo. No mesmo local, a Santa Missa celebrou a vigília de Pentecostes, comemorada nesse domingo. Nós celebramos essa semana toda a intenção das famílias brumadienses, nesse desejo, nessa certeza de que o Espírito Santo, que renova a face da terra, pode também renovar os nossos corações, renovar a nossa cidade de Brumadinho e, sobretudo, renovar o coração das nossas famílias brumadienses. E que esse Pentecostes aconteça sempre em nós, para sermos uma igreja em constante renovação e em constante saída. Chamar a atenção para um bem precioso, a água. A Arquidiocese de Belo Horizonte realizou a 4ª edição da Caminhada com Francisco, organizada pelo Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Vanessa Anício acompanhou. Nem o frio desanimou Dona Maria José. Ela fez questão de acordar bem cedinho e foi uma das primeiras a chegar na concentração para participar da 4ª Caminhada pela Paz com Francisco. É o que faz sentido da vida, Caminhar. Caminhar sempre, É o que Deus nos ensinou. Jesus caminhou muito, para todos os lados. Os fiéis seguiram até a Lagoa Várzea das Flores, que integra o sistema de abastecimento hídrico de BH e região metropolitana. A Caminhada com Francisco faz parte da programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5. O objetivo do evento é chamar a atenção da sociedade para um dos bens mais preciosos que temos, a água. O reservatório de Várzea das Flores é de suma importância, principalmente tendo em vista do acidente criminoso da Vale no Paraopeba, onde se captava muita água. A Várzea das Flores abastece 400 mil pessoas da região da Grande Belo Horizonte. Se não preservarmos esse manancial, poderemos ter prejuízo para o futuro. Índios da tribo Pataxó, atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, participaram do momento e lembraram o crime cometido no rio Paraopeba. A falta do nosso rio limpo, porque a gente não pode tomar um banho, não pode pescar porque não tem peixe, mas principalmente fazer o nosso ritual todos os dias. Ao final da caminhada, uma celebração com Dom Otacílio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Não existe vida sem água, então essa manifestação é de extrema importância, preservar esse patrimônio que é a Várzea das Flores. Veja agora as vagas de emprego abertas no Cine da capital. 3 vagas para motoboy. O candidato à vaga deverá ter moto própria, salário de R$ 1.500 e ajuda de custo de R$ 400. 8 vagas para promotor de vendas. É necessário ter 2º grau e carteira de habilitação, salário de R$ 1.200. Uma vaga para assistente de departamento pessoal, curso superior completo em administração de empresas, salário de R$ 2.000. Uma vaga para estagiário na área de sistemas de informação, salário de R$ 1.200. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Informações no site da Prefeitura de BH ou no aplicativo Cine Fácil.
O diretor, roteirista, ator e montador baiano Edgar Navarro é o homenageado da 14ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que termina nesta segunda-feira na cidade histórica. 2019 celebra os 70 anos de Edgar Navarro, homenageado da mostra que contou com exibições de filmes do diretor baiano e a entrega do troféu Vila Rica. Navarro tem filmes entre os 100 melhores brasileiros, segundo o livro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Em 5 dias, a Mostra de Cinema exibiu 105 filmes em 3 espaços de Ouro Preto. A programação teve como tema territórios regionais e inquietações históricas, com foco no Brasil e em torno de eixos como a preservação e a educação. É a única no circuito de festivais a conversar e tornar a preservação a protagonista do evento e convidar a educação para estar inserida na programação através do Encontro Nacional da Educação. São professores, são universidades, são projetos comunitários que estão utilizando do audiovisual como instrumento de transformação social. Enfim, é um evento bem intenso e é uma oportunidade que a gente tem de viver isso no nosso estado. A equipe do programa Por Dentro, dos jornalistas João Eugênio e Carol Almeida, com a estagiária Gabi, esteve por lá. O programa especial sobre a Cine OP vai ao ar nessa quarta-feira, 12 de junho, às 8 da noite, aqui na TV Horizonte. Então vamos falar do futebol. O fim de semana teve rodada do Brasileirão, teve Copa do Mundo, teve um monte de coisa, né, André? E muitos gols. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Vamos começar falando do Atlético, que foi o único mineiro que perdeu. O Atlético jogou contra o Santos ontem na Vila Belmiro, perdeu por 3-1. Vamos ver os gols dessa partida. O Santos abriu o placar com Eduardo Sacha de costas ali. Depois de pênalti, o Jean Mota fez o segundo. O Sanches fez um belo gol na cobrança de falta, 3-0. 3 gols, e o Alejandro fez um gol, descontou para o Atlético, e aí essa substituição do Alejandro deu um pouco de confusão, porque o Ricardo Oliveira não gostou de ter sido substituído, ele que vem num jejum aí, só fez gol na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já são 8 jogos sem marcar, então a pressão sobre ele está muito grande, e o Alejandro tem dado conta do recado, mas aí o Atlético tem uma nova oportunidade de voltar a fazer as pazes e o Ricardo Oliveira fazer os gols. Na quinta-feira, o Atlético recebe o São Paulo no Independência, às 8 horas da noite, será o último jogo antes da parada para a Copa América. O Cruzeiro jogou em casa contra o Corinthians nessa rodada e empatou em 0-0. O torcedor viu um Cruzeiro um pouco melhor dentro de campo. Foram 23 chutes a gols do Cruzeiro, enquanto o Corinthians chutou apenas 6 vezes. O grande destaque da partida foi o goleiro do Corinthians, o Walter, pegou demais. Com esse resultado, o Cruzeiro, por outro lado, mantém uma sequência aí, são 8 jogos sem vitória. O Cruzeiro não vence. Se a gente pegar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já são 8 jogos. Mas o Mano Menezes disse que viu uma evolução na equipe nos últimos 4 jogos. Então, para ele, são coisa de detalhes para que a bola volte a entrar. E aí, na quarta-feira, o Cruzeiro vai até Fortaleza enfrentar o Fortaleza às 9 horas da noite, também na última partida antes da Copa América. Quem se deu muito bem na rodada foi o América. Finalmente o América venceu na Série B. Né? Estava precisando demais. Aí. O América venceu, segue na zona do rebaixamento, mas pelo menos largou a lanterna. O América, que agora é o 18º colocado, bateu o CRB por 3-1 fora de casa, os gols de Bilu, Leandro Silva e o Belusso, e agora tem um desafio amanhã. Amanhã vai jogar contra o líder da Série B, o Bragantino, um jogo complicado às 8h30 da noite, mas agora que venceu a primeira, estou confiante, acredito que sim, dá para vencer mais uma, e se vencer, o América tem grandes chances de parar na Copa América fora da zona do rebaixamento, o que seria muito importante, todo mundo torce por isso. Tá certo. Vamos falar de Brasil agora? Vamos falar de Brasil, começando com as meninas que deram um show ontem. O Brasil estreou na Copa do Mundo de Futebol Feminino contra a Jamaica, venceu por 3-0 com um show de Cristiane. A Cristiane, atacante do São Paulo, fez os 3 gols da vitória, e destaque que a Cristiane se tornou a jogadora mais velha a fazer 3 gols numa Copa do Mundo entre homens e mulheres. Ela superou o Cristiano Ronaldo, que tinha essa marca. Além disso, a Formiga, que entrou em campo também,
se tornou a jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo com 41 anos e 38 dias. A seleção fazendo história, sem contar o futebol. Foi 3-0 contra a Jamaica, poderia ter sido muito mais. As meninas interromperam uma sequência de 9 derrotas consecutivas. E aí a segunda partida será na quinta-feira, às 3 horas da tarde. O Brasil enfrenta a Austrália. A Austrália eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, mas perdeu ontem para a Itália. Então, vamos acreditar que as meninas vão sim conseguir a segunda vitória na Copa do Mundo. Com certeza. Boa sorte para as meninas. E um detalhe legal, o jogo teve o estádio lotado, a torcida compareceu, e no Ibope aqui no Brasil teve audiência maior do que no futebol masculino. A seleção feminina teve uma audiência de 34 pontos no Ibope, enquanto a seleção masculina foi de apenas 21. Falando de seleção masculina venceu o amistoso contra Honduras 7-0. Vamos dar uma olhadinha nos gols aí. Gabriel Jesus fez 2, Thiago Silva, o Firmino, Richarlison, David Neres. 7-0, um time sem Neymar. A gente pôde ver uma seleção brasileira um pouco mais à vontade, um pouco mais leve. Buscava sempre a referência do camisa 10. E aí deu uma certa tranquilidade. Tá certo que Honduras não é uma forte seleção, assim, tem muitos parâmetros. Mas o Brasil venceu o Catar no meio da semana por 2-0, agora a Honduras por 7-0. E aí, o próximo jogo já é valendo pela Copa América. O Brasil vai estrear na sexta-feira, às 9h30 da noite, contra a Bolívia pela Copa América. E aí sim nós vamos saber se esse time de Tite vai ou não para frente. Vale lembrar que o Tite assumiu a seleção após uma Copa América. O Dunga disputou a Copa América do Centenário lá nos Estados Unidos, foi muito mal, foi demitido e aí o Tite assumiu a seleção. Então existe aí uma expectativa que essa Copa América no Brasil, se o Tite não for bem, ele pode perder o cargo também na competição. Tá certo. Vamos acompanhar. A Copa América começa sexta-feira. Para o Brasil começa na sexta-feira. Tá certo. Vamos falar agora de uma viagem inédita que está acontecendo nas regiões mais frias do mundo. Tem gente passeando pelo Polo Norte, André? É isso mesmo, tem sim. O primeiro trem de turismo a atravessar a região do Ártico na Rússia e na Noruega. O veículo partiu de São Petersburgo com 91 passageiros. Durante 11 dias, os passageiros vão percorrer de trem uma parte pouco explorada do mundo. A jornada a bordo do trem tem como parada final Murmansk, a maior cidade localizada no Círculo Polar Ártico. A partir dali, os turistas vão ter que pegar um ônibus até a Noruega e seguir de barco para Oslo. A viagem acaba na ilha de Spitsbergen. Segundo os organizadores, até o norte são cerca de 2.200 quilômetros. Uma oportunidade para ver a natureza e a tundra. O trem, batizado de Zarengold, Ouro dos Czares em alemão, tem 2 vagões-restaurantes. A Rússia espera se tornar a maior potência econômica e militar do Ártico, que deve ganhar novas rotas comerciais com o aquecimento global e o derretimento das geleiras. E a gente com frio aqui, hein? Já pensou? Tá certo. A gente fica por aqui. Para rever o Horizonte Notícia de hoje, basta acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.